Que é uma resposta ao irmão protestante que comentou no meus vídeos aí, né? Falar onde que os protestantes fala que a igreja católica é uma igreja pagã, etc, etc, aqui, ó. Por que os evangélicos estão migrando para o catolicismo romano? Meu amigo, então você não entende nada do protestantismo, a rincha do protestantismo. Olha o que o pastor vai falar. Você falou que nós, protestantes, não falamos que a igreja católica é uma igreja pagã. Vai ver as pregações do Augusto Nicodemos. Vai ver a pregação do Rodrigo Silva para você ver. Vai ver a pregação desse pastor. Olha só. Bom, eu tenho ouvido muitos relatos assim, aqui no Brasil, de irmãos ou membros de igrejas, sobretudo igrejas históricas, deixando as igrejas, retornando para o catolicismo romano e dizendo: a igreja católica é a verdadeira igreja. Como Justin Peters falou, se isso ocorre é porque não houve conversão verdadeira. Mas preste atenção, tem um perigo maior aqui. Como um membro de uma igreja histórica pode sair e retornar ao catolicismo, sendo que o catolicismo é pagão, é uma seita? A falha está que mesmo... Como os protestantes não falam, meu querido? O catolicismo é um pagão, uma igreja pagã, é uma seita. A origem é o protestante, a igreja verdadeira. Aonde? Aí você vai no meu canal, meu irmão. Aí, ó. A base da igreja católica é nos 12 apóstolos. Menor apóstolo de todos, Paulo. Os apóstolos são o quê? O fundamento dos apóstolos, Efésios 2:20, são as colunas que edificaram essa igreja. Uma igreja histórica que vem do magistério. A tradição da escritura nos ensina ter zelo por essa igreja. Para os protestantismos, é uma igreja pagã. É uma seita. Olha só. A nossa fé está embasado nisso, ó. Efésios 2:9. Não embasado em um homem, Martinho Lutero. A nossa fé está basada nos 4 evangelhos, que são as colunas, que são os pilares desse edifício, os apóstolos. A nossa fé está embasado no magistério, na tradição e na escritura. Por isso que muitos protestantes estão migrando para o catolicismo, dizendo que a igreja católica é a verdadeira igreja, realmente. Na história, na escritura e na patrística. Estão voltando para a amada igreja. Como os protestantes não acusam a igreja? Somos irmãos em Cristo. Sim, nós somos irmãos em Cristo. Certo? Mas qual igreja que Cristo deixou? Quem são os irmãos verdadeiros em Cristo? Olha só. A nossa fé está baseada nisso, ó. Segundo Gálatas 2:9, Tiago e Cefa e João, que são considerados as colunas, reconhecendo a graça que me foi dada, deram a mão a mim e a Barnabé, ensinando de pleno acordo, ó. Os 12 apóstolos e o menor apóstolo de todo, Paulo, são as colunas que sustenta esse edifício que é a igreja. Em 1 Pedro 2:4-5. A nossa fé não está embasada numa rebeldia. Martinho Lutero, que era sucessor dos apóstolos. Os apóstolos é a coluna. Por isso que Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profeta, tendo por pedra angular Cristo, não fundamento Martinho Lutero. A igreja católica é uma seita. Olha só. É uma seita, tem certeza? As suas igrejas protestantes surgiram em 1700. Por uma rebeldia, Martinho Lutero. O nosso pilar está embasado nas colunas, que são os apóstolos. Nós não estamos embasados em tijolo, em templo, feito por mão de homens. A nossa fé é embasada no fundamento dos apóstolos, que são as colunas que sustenta esse edifício. Os 12 apóstolos, o menor de todos,
Paulo. Passando pelo pastoreio, Pedro. Tanto ali que Paulo, para ele ser reconhecido, vai lá em Jerusalém reconhecer a sua graça. Bispo de Jerusalém, Tiago, que é a coluna, Cefa, que é a coluna universal, que pastoreia essa igreja, e João, que são consideradas as colunas. Deram a mão a mim e a Barnabé, que são as novas colunas. Como a igreja católica não aceita? Aí você manda comentário. Aí, ó. Só você ver. Só você pesquisar um pouco esses protestantes famosos. A rincha deles. Contra o magistério. Que interessante. Essa é a minha resposta a você, meu querido. Salve Maria, sou missionário Servo Alberto. Só sou uma voz, cara. Só sou uma voz a clamar nesse deserto. Se você quiser acreditar, acredite. Se você não quiser acreditar, é problema seu, cara. Eu não se apartei do magistério, da tradição da escritura e nem do fundamento dos apóstolos. Que é apostatar da fé? É se apartando de tudo isso que eu falei, para seguir esses homens. Que diz que as suas igrejas são igrejas históricas. Em 1700, 16 séculos de atraso. Interessante, né? Aí o protestante vai estudar a patrística. A patrística, ó. Estuda catecismo e escritura, ajunta os três, volta para a igreja católica. A única que é histórica, que vem lá do fundamento dos apóstolos, que são as colunas que sustentam esse edifício. Se tirar as colunas, o edifício cai. Você está entendendo? Por isso que é sobre ti, Pedro, diferente igreja, sobre essa pedra, sobre essa Kefa, que é Pedro. E os apóstolos, que são as pedras desse edifício. Só você pesquisar lá em 1 Pedro 2, 4 e 5, que são os sacerdotes. E salve Maria, sou missionário Servo Alberto.